Me parece que esse é um grande desafio, porque eu fico imaginando, ela acabou de falar, que tem muitos dos microempreendedores que sequer sabem ler, né? Outros que leem pouco, um que tem um negócio no meio da rua, outro que tem um negócio mais formalizado. É, de fato, o grande desafio mesmo desses cursos e até para tornar atraente, trazer essas pessoas para a sala de aula? Sim, com certeza. Essa questão é fundamental, fundamental. Você tem que ter compatibilidade entre a linguagem vamos dizer assim, do facilitador, né, que está passando o conhecimento, à linguagem do público. Senão não funciona. Não adianta você apresentar um conceito de fluxo de caixa extremamente complexo, né, para uma pessoa que não tem o mesmo entendimento, né, que você. Então, assim, você tem que transformar o conceito do fluxo de caixa numa linguagem que seja inteligível por aquele público que está sendo orientado. Para você ter ideia, o Sebrae tem um portfólio de 7 cadernos de soluções. Cada caderno de solução desse, ele é voltado para um público específico. Então, nós temos um caderno de solução para o que nós chamamos de potencial empresário, né? Nós temos um caderno de solução para o microempreendedor individual, temos um caderno de solução para o pequeno e médio empresário, para o produtor rural e temos um outro caderno somente de tecnologia e inovação. Então, assim, dentro desses cadernos, as soluções elas abordam todas as áreas de conhecimento empresarial necessárias para que você tenha uma boa gestão do seu negócio, uma gestão de excelência, mas assim, ela é adaptada à realidade do grau, né, de excelência empresarial daquele empreendimento naquela situação. Então, assim, o microempreendedor individual, que é a pessoa, vamos dizer assim, em fase inicial de ascensão econômica na sociedade, ele tem um tratamento todo especial. Todo especial. E os facilitadores que ministram esses cursos, né, e as próprias cartilhas e material didático que é oferecido nos cursos ou fora deles, tem que ser trabalhado com muito carinho e com muito cuidado realmente, né? Cada público é um público. Eu fiquei muito feliz de ver de toda essa estrutura que está sendo montada, né? Pelo menos em cada uma das instituições. E a ideia de curto prazo, que seria pegar um empreendedor na hora e poder dar uma posição para ele, vamos dizer assim, naquele instante de uma visão pragmática de como ele tem que fazer, tipo, olhe, você vai ter uma receita, você tem seus gastos, você tem que pagar seu crédito amigo, você tem suas retiradas, você tem seu lucro. E ele saber administrar essa contabilidade bem simples, ele já com pelo menos a cada mês ele vai ter certeza se o negócio dele está tendo lucro ou prejuízo, se ele está retirando mais do que ele pode. E se ele for uma pessoa aplicada, ele acaba conseguindo controlar o fluxo de caixa dele de uma forma simples e prática, que é o que ele precisa, né? Tem a visão da educação das pessoas que estão iniciando, até todo jovem precisa ter uma noção de educação financeira para poder saber tomar decisões melhores, né? O que eu acho é que, como é uma situação complexa, tem pessoas que são mais dedicadas, que querem ir para o Sebrae, querem aprender, porque tem isso na vontade delas de crescer, de prosperar. Tem aquele que está mal conseguindo sobreviver. Então, talvez soluções específicas para cada indivíduo, né? O indivíduo que procura o banco tem as cartilhas, uma cartilha que seja prática, direta, sem muita sofisticação, só para ele ter certeza de como ele está na vida, se ele está precisando de um apoio de alguém que precisa dar uma orientação da parte da operação dele, ou se simplesmente ele precisa controlar o fluxo de caixa dele para pagar o seu financiamento e ter alguma ressobra de caixa para continuar prosperando. Acho que os bancos podem até diminuir a inadimplência deles com esse foco objetivo. Posso até estar repetindo coisas que já devem estar até acontecendo, né? Que eu não sei, não acompanho como é que tá vindo. Mas realmente,
para mim que estou de fora desse dia a dia, eu fico feliz em ver, né? E a única coisa que eu posso dizer é que continuem se comunicando e continuem buscando ajudar, porque o retorno vai aparecer, mesmo que seja aos poucos, mas depois de... O Banco do Nordeste tem um grande exemplo, né? São 12 anos, né? 16 anos e já conseguiu uma grande contribuição, né? As coisas progressivamente vão chegando lá. Eu gostaria de completar aqui, ou seja, veja só, se nós temos, segundo os dados citados aí, 55 milhões de pessoas registradas no SPC no Brasil, é uma situação realmente muito desfavorável para o crédito. Aí nos coloquemos do lado de quem empresta, né? Isso implica um enorme risco. Mostra que se nós fizermos uma conta rápida de 200 milhões, mais ou menos 150 milhões de brasileiros podem tomar crédito. De 150 milhões, 55 tem restrição ao crédito. É uma situação extremamente desagradável, extremamente desconfortável e que tem a ver com as taxas de juros. Não adianta a gente encontrar outra conversa. A questão é o risco do crédito. Se perde muito no Brasil, o juro é caro, mas infelizmente paga o crédito, né? Quem paga, paga pelo que não paga, né? Que é a lógica do sistema. Não tem outro caminho, não se encontrou outro caminho ainda, né? E acho que do ponto de vista de educação financeira, isso tem muito a ver com a educação financeira. E a educação financeira tem uma parte da educação financeira que é conteúdo. Desenvolver habilidades e tal. Mas tem uma parte que é comportamento, né? Comportamento. A questão de poupar. Poupar é comportamento. É comportamento das pessoas. Não, eu vou guardar um dinheiro para fazer frente a uma situação instável aí, alguma emergência, ou para comprar um bem, ou para coisa assim, né? Ou para a velhice, sei lá o que for, né? Mas tem muito a ver com a questão do comportamento. E o comportamento do empreendedorismo, ele é muito extenso. Quando a gente vê um empreendedor que às vezes não tem uma escolaridade mínima, é lá um primário incompleto, mas é capaz de ter a persistência de trabalhar horas a fio naquele negócio, é capaz de enfrentar dificuldades, né? Dificuldades com a sua família, dificuldades na atividade, e ser, né, aquele empreendedor, aquela empreendedora que, ao mesmo tempo, é pai e mãe de família, é dono de negócio, ele compra, ele vende, ele atende, ele recruta pessoas, treina, então faz os 1000 ofícios, vamos dizer assim, tudo ao mesmo tempo. Então a gente compreende que, do ponto de vista também de comportamentos e habilidades, a gente tem uma riqueza enorme para ser explorada na formação, né? E essa parte comportamental, acho que do empreendedorismo, especialmente no Brasil, acho que nós trabalhamos muito pouco isso. E compreendemos muito pouco também, né? Salva-se as instituições que têm uma tradição já de trabalhar na área, tipo o SEBRAE, e algumas outras instituições são dedicadas especificamente ao empreendedorismo. Nós temos pouca tradição no Brasil. Somente nos últimos 10 anos, 15 anos, as faculdades introduziram as disciplinas de empreendedorismo nos cursos. Há 25, 30 anos atrás não se falava em negócio na faculdade, né? Não se falava. Então, a gente vê o quanto nós estamos atrasados nisso, né? E do ponto de vista da educação financeira, acho que nós temos também uma luta desigual, né? Ao mesmo tempo que nós temos as mensagens do celular, do rádio, da televisão, do jornal, de todas as mídias possíveis, dizendo compre, 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 parcele, traga seu cartão, passe o cartão, é só passar o cartão. E nós temos toda uma dificuldade, então, a enfrentar do ponto de vista de uma cultura que não se preocupa muito com a questão do consumo consciente, como foi falado aqui, o consumo consciente, o consumo adequado, o consumo na medida
das posses da pessoa, da família. Como nós estamos tratando do microcrédito, nós vamos voltar assim mais para o crédito produtivo, propriamente dito. Exatamente, então, isso que foi dito aqui por outras pessoas, a adequação das linhas de crédito às finalidades, ao uso, e aí o trabalho do agente de crédito é essencial. O sucesso dos programas de microcrédito, em grande parte, se deve à contribuição dos agentes de crédito, né? Queiramos ou não, as instituições estão, de uma certa forma, né, dependentes, da capacidade que tem esses agentes de crédito, de trabalhar com o cliente, de ajudar o cliente a entender o seu negócio, fazer a melhor aplicação possível e adequar a questão do crédito à sua finalidade, ao seu prazo, ao seu montante, né? Portanto, para as instituições financeiras que financiam, é uma grande responsabilidade de investir, tal como capacitar o cliente, nós precisamos capacitar a nossa linha de frente, porque são eles que vão ter esse contato do dia a dia, esse contato do cotidiano, que podem perceber e dar aquelas orientações que às vezes são tidas como simples, né? Mas que podem valer muito para o cliente se desenvolver sua habilidade, desenvolver sua capacidade. Nós, no caso do CEAP, nós temos feito um esforço de desenvolver atividades também de formação, né? Eu digo que a gente, às vezes, tem uma expectativa maior do que o resultado, ou maior do que a capacidade que a gente tem, né? E há uma dificuldade, inclusive, da gente fazer isso diretamente, e aí contamos com algumas parcerias, essas parcerias são extremamente importantes, né? E o aspecto mais, vamos dizer assim, mais difícil de tratar nessa questão da formação é você ter, né, clareza absoluta na instituição que trabalha com microcrédito, que se faça educação financeira, mas a educação financeira seja distinta do seu crédito. Você não pode condicionar, fulano, você faça primeiro o curso, faça primeiro a oficina, faça primeiro o seminário, para depois eu lhe dar o crédito. Isso aí, realmente, a experiência mostra que não se viabiliza, exatamente por esse descompasso de compreensão das pessoas, de possibilidade das pessoas de se capacitar para depois tomar o crédito. Então, a instituição precisa ter muita clareza. Ela pode contribuir, mas o microcrédito é independente nesse sentido de um programa de formação. E não podemos, melhor dizendo, né, atrelar o crédito à capacitação. Essa eu acho que é uma questão que a gente precisa ter muita clareza para não prejudicar a instituição e isso até vai prejudicar o próprio cliente. Eu queria aproveitar mais uma vez aí o gancho do que você está falando para dizer o seguinte: essa questão das habilidades do empreendedor, elas são fundamentais realmente, né? Das atitudes empreendedoras que nós chamamos. Então, assim, o Sebrae tem uma ferramenta específica para, assim, o reconhecimento das atitudes empreendedoras que o empreendedor deve ter, que se chama Empretec, né? Ele não é voltado especificamente para nenhum público, mas é voltado para o empreendedor, para que ele desperte para as atitudes empreendedoras que o empreendedor de sucesso tem que ter. E na perspectiva dos diversos públicos, essas questões relativas à atitude empreendedora, elas são trabalhadas em todas as capacitações, ou todas as palestras, ou todos os eventos que sejam um evento de transferência de conhecimento, e até no dia a dia mesmo, das pessoas que trabalham diretamente com o empreendedor. Então, assim, é importante realmente, a gente tem que estar trabalhando com isso, né? E de acordo com a segmentação que exista, né, nos diversos públicos. Agora, uma coisa interessante que veio, assim, a capacidade
a capilaridade que é necessária a sociedade manter ou criar, né, para levar conhecimento de forma massificada e intensificada. Eu acho que quanto mais nós falamos, quanto mais nós mostramos, quanto mais nós discutimos sobre a questão da educação financeira, né, mais as pessoas vão tomando consciência sobre isso. E assim, nessa perspectiva, eu volto a dizer que os governos locais, no caso os governos municipais, têm um papel fundamental nisso.